Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, ministrando a palavra do Senhor, fazemos muitas pregações, ensinos dentro da área de Escola Bíblica Dominical, também sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Ministramos sempre a palavra do Senhor, também ministramos curas, batismo com o Espírito Santo, libertação. Geralmente, todos os lugares onde nós temos ido, ministrado a palavra do Senhor, tem acontecido pelo menos 100 curas em cada lugar. Jesus tem sido abundante, maravilhoso, porque Ele nos ama, não quer ver ninguém sofrendo, não quer ver ninguém doente. Nós estamos estudando nas revistas da Central Gospel deste trimestre com o tema Restaurando a Visão Familiar. Temos como comentaristas a Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia, Estevam Fernandes. Então só é um time de primeira qualidade. E nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, casamento, lugar em que tudo começa. Lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Lição 3, os dramas humanos e a graça divina. Lição 4, do coração para toda a vida. Lição 5, existe filho predileto? Lição 6, os desafios da família mosaico. Lição 7, os cônjuges e a vida financeira. Lição 8, o ministério sacerdotal do homem. Lição 9, diga não à violência familiar. Lição 10, o divórcio e a quebra de uma aliança. Lição 11, restaurem a mesa da família. E hoje vamos estudar a lição 12, terceira idade, destino dos longevos. Então vamos estudar aí sobre a idade que nós chamamos a melhor idade. Pelo menos eu chamo a melhor idade, porque eu já estou nessa idade, né? Eu estou com 63 anos. Já em maio, agora já vou fazer 64 anos. Então, eu considero a melhor idade. A idade onde nós paramos com aquele corre-corre, aquele desejo, muitas vezes, de enriquecimento, né? E muitas preocupações, né? Então, nós chegamos a uma idade que nós já temos bastante experiência e não ficamos mais desesperados por coisa alguma, já aprendemos a confiar em Deus, aprendemos a esperar em Deus, também aprendemos que muitas vezes Deus fica em silêncio, né? Mas Ele não está desaparecido, já já Ele vai dar a resposta, já já Ele vem em nosso socorro. Então, é uma idade que a gente não tem mais aquela insegurança, não tem mais aqueles problemas que nós tínhamos na juventude e nem na nossa viagem, né, que nós passamos aí durante esses anos, criação de filhos, com emprego, com muita luta pela sobrevivência, tudo isso então já ficou para trás. Estamos mais tranquilos, estamos mais em paz, estamos mais sossegados e estamos mais felizes com Deus. E nós vamos ver nesta lição os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, condições que marcam a terceira idade. Tópico 1, subtópico 1, a produtividade. Subtópico 2, a aposentadoria. Subtópico 3, o ninho vazio. Subtópico 4, a perda do cônjuge. Tópico 2, cuidados necessários com os idosos. Subtópico 1, o papel dos filhos. Subtópico 1, subtópico 1, funções que os idosos podem exercer na família. Tópico 2, subtópico 2, o papel da igreja. Tópico 3, preparando-se para os anos dourados. Tópico 3, subtópico 1, sugestões para o idoso que vive triste e desanimado. Então, como vimos aí, também existem os problemas que surgem nesta idade para aqueles que muitas vezes não se dedicaram muito, né, a
fazerem a obra de Deus, orarem, jejuarem, não estão na prática cotidiana da oração, jejum, aí de fazer a obra de Deus, né? Não aprenderam ainda que nesta idade nós podemos ainda fazer muita coisa para Deus. E existem os problemas, por exemplo, de alguém ficar viúvo, né? Às vezes vem aí a aposentadoria, o desemprego, e aí a pessoa fica assim meio entristecido, meio frustrado, né? Depois de tanto tempo, chegar no final da vida, está passando algum problema financeiro. Então, existem também os problemas que surgem com a terceira idade. Às vezes, a pessoa passa a ser mais desprezado, menos utilizado, né? Alguns têm problemas com os filhos, assim, os filhos abandonam. Mas o certo é que o idoso deve prestar atenção na palavra de Deus, que diz que nós, os idosos, podemos produzir muito no reino de Deus. Sejamos então interessados pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto, porque nós estamos mais perto de irmos para o céu do que as pessoas mais jovens, né, mais novas do que nós. O texto bíblico básico da lição está em Salmo 128, de 1 a 6, e também em Tito 2, de 2 a 4. Vamos ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Agora, Tito 2, de 2 a 4. Os velhos que sejam sábios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem às mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Eu quero acrescentar ainda algumas leituras, né? Veja, por exemplo, Atos 2,17, né? Fazendo referência ao Antigo Testamento, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Veja aí, importante saber que nós podemos ter aí vários sonhos que são revelações de Deus. Eu, por exemplo, tenho de vez em quando um sonho, e muitas vezes uma revelação de Deus sobre algo que vai acontecer no futuro. Então veja, é para nós essa promessa está registrada no profeta Joel, e aqui Pedro, pregando no dia de Pentecostes, repetiu. E ainda queremos ler Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta também é uma promessa para nós. Se nós olharmos para a palavra de Deus, vamos ver vários idosos que Deus usou abundantemente, como no caso de Noé, Abraão, veja aí, Moisés. Então, idosos. E Deus usou tremendamente. Deus realizou uma grande obra através destes homens. E veja que é uma promessa de Deus que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos na nossa família, ou até mais do que isso. Então é promessa de Deus, nós temos que crer e temos que receber e temos que esperar em Deus que isto vai acontecer. Nós devemos também nos lembrarmos que se nós temos essa idade aí de 60 anos para cima, nós temos também ainda nossos pais vivos, muitos ainda têm, e nós devemos tratá-los muito bem, devemos honrá-los, né? Porque a Bíblia diz que aquele que quer longevidade,
E deve então saber que quem obedece o seu pai e sua mãe, quem honra seu pai e sua mãe, receberá de Deus a longevidade. É promessa para todos nós. Paulo, falando sobre essa terceira idade, ou melhor idade, né? Ele fala então de algumas condições, de algumas exigências que devem ser cumpridas para aqueles que estão nessa idade. Então não estão mais na idade de andarem errando, falando coisas erradas, fazendo coisas erradas, né? Se comportando de maneira errada. Então são aqueles que servem de exemplo para os outros. Nós, além de servirmos de exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, também servimos de exemplo para todas as pessoas que querem ver em nós um exemplo de cristãos. O textual da lição está em Salmo 92,14, que diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então veja, na velhice, na idade mais avançada, né, na terceira idade, nós devemos então saber que nós podemos produzir ainda muitos frutos. Aí viçosos quer dizer que possui ainda muita unção de Deus, muita sabedoria que vem de Deus para transmitirmos às pessoas. Florescentes quer dizer que nós refletimos a luz de Deus, refletimos o amor de Deus para abençoar a todos que nos cercam. Tudo vem de Deus e devemos sempre aprendermos que devemos tratar muito bem os idosos. Se nós queremos um dia chegarmos a sermos idosos, também devemos tratar muito bem os idosos que hoje são idosos. Sempre lembrando, honrar pai e mãe dá longevidade. E vivemos uma vida correta, alcançamos então uma velhice tranquila. Então é dever de todos nós colaborarmos para que todos os idosos vivam muito bem, estejam muito bem de saúde e em todas as situações, tanto física, quanto sentimental, quanto espiritual. Esta semana, por exemplo, eu estava no banco, chegou uma senhora meio idosa, assim, com as juntas já, assim, grossas, né? Andava com muita dificuldade. E ela errou o número lá e chegou no caixa primeiro, e o caixa mandou ela voltar, ela quase não consegue chegar lá. Aí, graças a Deus, era a minha oportunidade ali, a senha próxima seria a minha. Eu, graças a Deus, cheguei, entreguei a senha minha para ela e ela ficou toda alegre, satisfeita, agradeceu a Deus, né? E ela pôde ser atendida muito antes do que ela deveria ser se fosse obedecer às normas que estavam ali. Então é sempre bom quando você faz assim um favor, quando você faz alguma coisa para ajudar um idoso, é coisa maravilhosa. A minha mãe tem 92 anos, né? E a gente, quando vai lá, ela fica toda alegre, satisfeita. A gente liga toda semana, fala com ela. Agora existe essa oportunidade de falar via vídeo, né? Ela fica muito alegre, muito feliz. Mora lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Então, é muito importante. Você tem alguém idoso que você possa ajudar, que você possa estimular, que você possa abençoar, fazer alguma coisa, ajudar. É excelente que você faça isso e você vai ver que Deus gosta disso. Deus ama aqueles que amam os idosos, ajudam os idosos. E tudo que você está fazendo é uma plantação para o futuro. A palavra introdutória diz: a família deve ser a principal instituição a cuidar dos seus idosos. Entretanto, o interesse de outras instituições em melhorar o estilo de vida de pessoas longevas cresceu muitíssimo nos últimos tempos em todo o mundo. Discussões acerca da terceira idade têm se intensificado, não apenas em órgãos humanitários, mas em empresas, comunidades, associações e setores afins. O tema tornou-se inclusive objeto de estudo nos centros acadêmicos, pois o número de pessoas que ingressam na terceira idade cresce a cada ano. Pesquisas apontam que, em 2050, a população mundial de idosos entrará em 2 bilhões de pessoas. O Brasil, segundo o IBGE, figurará como a 6ª maior comunidade de idosos no mundo. O percentual em 2016 era de 12,8% e passou para 14,4%. Isso aponta
para um contingente de quase 30 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos. Você encontra isso aí no livro do pastor, então, Chaves, né? Lições da Palavra de Deus, Questões da Atualidade, Central Gospel 2018. Veja, eu tenho um trabalho para a família, por exemplo, como nós somos muito usados em curas. Geralmente, quando eu trabalho com família, eu peço àqueles que organizam o trabalho de família para me fazer palestra separada para idosos, que é coisa muito interessante, muito importante. Então você vai conversar exclusivamente com essas pessoas e vai orar por elas. As pessoas idosas geralmente sofrem de muitos tipos de doenças e enfermidades. Até muitas vezes eu brinco com os irmãos idosos que eles fazem coleção, né, de tanta doença, tanta enfermidade que tem. Às vezes chega uma pessoa até com uma lista, eu peço para fazer aí, o que você tem? Aí a pessoa vai falando, tem uns que chegam até com a lista escrita, meu netinho aqui escreveu uma lista de tudo que eu tenho. Às vezes 9 doenças, 10 doenças, uma pessoa só. E a gente vai orando uma por uma, Jesus vai curando, né? Muitos têm muita dor nas costas, dor nos joelhos, aí zumbido no ouvido, né? Não enxergam mais direito, não ouvem mais direito, dores nas juntas todas. Então, nós oramos por cada uma dessas coisas, Jesus cura tudo. Tem que ser com muita paciência, muito amor, né? E aí Jesus vai fazendo a obra. E a gente faz uma palestra exclusiva para eles. É uma coisa maravilhosa e deve ser feito nas igrejas, uma palestra, né, um culto assim especial para tratamento a respeito dos idosos e também abençoando esses idosos. Então é dever da família, dever dos filhos, dever dos mais novos, cuidar dos seus idosos. Tem até crescido o interesse, né, pelos idosos. Temos aí no Brasil, né, o Estatuto dos Idosos, aí nós temos tido aí grandes vantagens, né? Eu, por exemplo, uso muito, né, o estacionamento, tem aquele documento para estacionar nos lugares ali escrito idosos, é muito importante. Se a gente teve essa conquista, vamos usar, né? Nas filas, né? Fila lá no açougue, fila no banco, né? Temos ali a prioridade, devemos usar. Então, foi criado muito benefício para os idosos e nós temos aproveitado esses benefícios e temos visto o grande progresso que houve dentro dessa área. E o número de idosos cada dia cresce mais. Por quê? Porque as doenças, né, vão sendo curadas mais facilmente e com o avanço da medicina, cada dia existe mais longevidade. E cada dia, então, nós vamos ter mais idosos e no futuro mais idosos ainda. É evidente que houve aí uma pandemia, né? Muitos idosos vieram a falecer, infelizmente, e nós temos ainda algumas sequelas, né, de medicamentos que foram tomados, né, para aí evitar a pandemia, a doença que veio com a pandemia. E ainda existe, né, aí as cepas, ou seja, as variações das doenças que aconteceram durante a pandemia, que ainda estão prejudicando muita gente. Então, o idoso deve sempre fazer um exercício físico, pelo menos uma caminhada todos os dias, cuidar bem da alimentação, né? Principalmente comer aí ovo, né, que é o alimento mais completo que existe. Então o idoso deve sempre se alimentar bem, tomar leite, que é bom para fortificar os ossos, né? Que o principal problema dos idosos são as quedas, aí quebram os ossos. Então deve-se tomar cuidado, se alimentar, coisa que tem um cálcio, que vai fortificar os ossos, né? Então verduras, frutas, o idoso deve sempre buscar comer essas coisas para que tenha saúde física. Não se esquecendo que Jesus está aí curando todos que se chegam a ele e acreditam, recebem cura. Tópico 1. Condições que marcam a terceira idade. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, é considerada pessoa idosa um cidadão com idade igual ou superior a 60 anos. A Lei nº 10.741/2003 sustenta que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. São diversas as limitações daqueles que alcançam essa faixa de idade, sociais, econômicas, físicas, emocionais e mesmo espirituais. É importante que se compreenda, no entanto, que a longevidade não necessariamente implica senilidade. Serenidade aí significa, então, o processo de envelhecimento, onde vem algumas doenças que muitas vezes são consideradas normais a essa idade. No último estágio do ciclo da vida, a pessoa perde a capacidade de realizar atividades em escala de competição. Nessa fase, o brilho do olhar esmaece, o vigor diminui, Eclesiastes 12, de 1 a 9, e a canseira, o enfado, passam a acompanhar o idoso, Salmos 90, 10. Não importa, deste modo, quantos anos estaremos aqui, pois, inevitavelmente, um dia voaremos com a morte. Importa, sim, a forma como vivemos cada uma das estações que o Senhor nos concede. Então, veja que nós temos leis, o Estatuto da Pessoa Idosa, que nos traz grandes benefícios. Benefícios que são merecidos a esta idade. Pessoas que já trabalharam a vida toda, produziram, ajudaram muito o país, E essa idade, então, é a idade para que os idosos aproveitem aquilo que plantaram, que colham resultados daquilo que plantaram. Então, acima de 60 anos é considerada, então, a idade avançada, ou a melhor idade, ou a idade aí chamada terceira idade. Então, veja que são várias as conquistas, várias as bênçãos para essa idade. Agora, é evidente que quando passamos dos 60 anos, começam então a acontecer algumas coisas que são resultado da idade mais jovem. O que nós plantamos, acabamos colhendo. Então, se alguém bebeu bebida alcoólica, fumou, se alguém não se alimentou corretamente, se alguém não dormiu o tempo necessário, se alguém tem uma doença hereditária, tudo, vão aparecer várias coisas que foram plantadas no passado ou já existiam, mas não ainda estavam tão fortes, Então há um grande prejuízo aí para aqueles que têm algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, que nesta idade começam então a ficarem mais fortes as dores, o cansaço. Então nós vamos perdendo aquele reflexo, a capacidade de escutar como escutávamos, de enxergar como enxergávamos, de reagirmos fisicamente como reagíamos. Muitas vezes a paciência começa a faltar, a diminuir, a falta de compreensão das coisas, não conseguimos mais acompanhar o ritmo acelerado que o mundo tem, Aí hoje, por exemplo, quantos idosos não conseguiram acompanhar essa revolução da mídia, Essa revolução que houve em torno, por exemplo, e principalmente através da internet, dos celulares. Então, é uma coisa que para muitos idosos é muito difícil, eles não conseguem entender, não conseguem usar, necessitam muitas vezes de outras pessoas para auxiliá-los. Mas o idoso deve insistir, persistir, porque ele tem capacidade de aprender. Pode demorar um pouquinho mais, mas se ele se dedicar, ele aprende e vai saber mexer direitinho, usar direitinho todas essas coisas que essa alta tecnologia tem alcançado. É importante sabermos que nós estamos sujeitos ao envelhecimento e estamos todos sujeitos a um dia morrermos, ou sermos arrebatados, ou morremos, Aí estaremos no paraíso, esperando o dia do arrebatamento para estarmos para sempre com o Senhor. A morte não deve ser encarada como algo triste, como algo que seja o fim de alguma coisa. Não, a morte é a passagem
desta vida terrena para agora uma vida celestial, da vida material para a vida imaterial, da vida temporal para uma vida eterna, né? Para uma vida na terra, para agora com a vida celestial, no céu. Então nós estaremos para sempre com o Senhor. Então deve ser vista a morte como aí uma glória, uma maravilha para nós, porque entraremos na vida espiritual. Todo crente tem que saber que nós temos a vida eterna com Deus. Então nunca deve haver desespero, desesperança, nada disso. Confie em Deus, entregue sua vida a Deus e esteja vivendo da melhor maneira possível aqui, sabendo que daqui a pouco estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós vemos o salmista falando aí da idade, né? Ele está se referindo à sua época, que as pessoas morriam mais cedo. Havia muitas guerras, havia muitas doenças, não tinham médicos nem remédios como nós temos hoje. Então, as pessoas viviam bem menos. No tópico 1, subtópico 1, a produtividade. O medo e a insegurança parecem tomar vulto nessa fase da vida, tanto para o homem quanto para a mulher. Em uma sociedade em que o progresso é cada vez mais acentuado e as mudanças acontecem com muita frequência, são mais aceitos aqueles que têm maior capacidade de produzir bens materiais, pois estes são mais valorizados do que o próprio indivíduo. Os mais idosos, não tendo a capacidade de acompanhar esse ritmo de vida, vão sendo preteridos, não tanto pela sua incapacidade, mas sim pelo processo acelerado das coisas. Dessa forma, o idoso passa a sentir-se inútil, porquanto não corresponde à expectativa da sociedade. Então vem um sentimento de inutilidade, de isolamento, de rejeição, de não mais pertencer. Tudo isso faz brotar insegurança. Então vejam, a idade às vezes difícil, porque o idoso começa a sentir uma rejeição, né? Então ele tem menos oportunidades de crescer, né? De desenvolver, de produzir um trabalho, de ser aceito por todos. Por isso mesmo temos que investir mais nessa área dos idosos, investirmos assim num trabalho onde os idosos podem participar mais, onde eles possam estar mais unidos, né? Comunicando-se uns com os outros e produzindo algo ainda. E nós temos que saber que o idoso é excelente para evangelizar, para ganhar almas, para aconselhar pessoas. Então nós temos que aproveitar os nossos idosos. E os idosos devem se reunir e montar aí as equipes de evangelização, de oração, de intercessão. É muito importante. Então, se muitas vezes os idosos não acompanham o progresso, mas eles têm experiência para transmitir, para compartilhar com as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo onde quem produz, né, quem faz aparecer dinheiro, né, são mais valorizados. Isso é evidente, né? Estão produzindo. Já o idoso, geralmente, ele está recebendo sem produzir. Então, muitas vezes é considerado até um estorvo, né, para principalmente os governos. Então, veja que nós perdemos nessa área, né, os aposentados passaram a aposentar mais tarde agora. E, então, nessa área foi uma perda muito grande. Mas, em outras áreas, melhoramos. Então, houve uma compensação. Então, muitas vezes as pessoas deixam até de nos usar, de nos aproveitar, porque acham que uma pessoa idosa não tem capacidade para fazer mais as coisas, né? Eles não conseguem compreender essas coisas que estão perdendo muito por não deixar que os idosos participem mais da sociedade, das decisões, né? E do aconselhamento principalmente. A Bíblia sempre ensinou que na multidão dos conselhos que se acha sabedoria. Tópico 1, subtópico 2, a aposentadoria. Todo trabalhador sonha com o momento de receber sua aposentadoria pelos anos de trabalho. Conta os dias, os meses, os anos que faltam para receber esse direito tão merecido. Faz planos, projeta, calcula e aguarda ansiosamente. Porém, quando o tão ansiado tempo para recebê-la se completa, tudo se transforma como um passe de mágica. Aquela alegria de usufruir um bem tão desejado, de repente desaparece.
transformando-se em uma expectativa de insegurança, pois o valor recebido não é suficiente para sustentar o nível de conforto a que se estava acostumado até então. Acentua-se assim a necessidade de continuar trabalhando para suprir o orçamento doméstico, porém as possibilidades são poucas, não só pelo escasso número de empregos, como também pela competitividade. Há de se notar certa diferença entre muitas outras em relação ao espaço geográfico em que o idoso reside. Se for em um centro urbano, em uma cidade grande, é provável que ele encontre obstáculos para recolocar-se profissionalmente depois de certa idade. Se residir em determinadas áreas do interior, no campo, na zona rural, é possível que ele consiga continuar produzindo sua subsistência com as limitações físicas impostas pela idade. Surge então o desânimo, a desesperança, o enfado e a depressão. Mas o cristão não pode deixar-se abalar em tal situação, pois o Deus provedor não desampara os seus. Salmo 144, 9-15. Essa é a esperança dos que nele confiam. Então chega a idade da aposentadoria e aquela idade que o homem, a mulher, espera com muita ansiedade, né? Ele acha que chegando a essa época aí vai estar recebendo um dinheiro tranquilo, vivendo bem e vai continuar tendo uma vida que ele sempre está acostumado a ela. Mas é claro que quando chega o momento da aposentadoria, aí ele vai descobrir que ele precisava era continuar trabalhando, porque o que ele vai receber é muito pouco, não dá para continuar tendo e vivendo o que vivia antes. E muitas vezes é uma luta também para se aposentar, né? Uma dificuldade muito grande, colocam tantos obstáculos. Então é uma luta grande demais. E muitas vezes, né, esse idoso acaba entrando numa depressão, né? Ele fica tão decepcionado por chegar ao final da vida e não ter condições mais de ter aquela vida mais confortável que tinha antes, de sustentar a sua casa como sustentava antes. Muitos até arrumam um emprego, procuram arrumar um emprego para complementar a renda. Aí quem vive em cidades grandes, isso aí é mais difícil, né? Porque nas cidades grandes existe muita competição, muitos jovens entrando no mercado, então os idosos vão sendo colocados de lado. E muitas empresas, aquelas pessoas que viveram ali todo o tempo naquela empresa, deram suas vidas pelo crescimento daquela empresa, e vai ver que no final da sua vida a empresa começa então a despedi-los, né? Começa a colocar pessoas mais novas no lugar, pessoas que produzem mais, né? Que estão mais acostumadas ao progresso. Então, às vezes ele se sente muito triste com isso, abandonado, né? E então passa a viver talvez com uma tristeza profunda, podendo chegar até uma depressão. Tem que tomar muito cuidado com isso e ocupar a vida, sempre fazendo algum tipo de exercício físico, se alimentando bem, sempre frequentando a igreja, a escola bíblica dominical, as orações, os cultos, o trabalho evangelístico, porque isso é que vai fazer com que ele evite entrar aí num período de ansiedade e de depressão que acontece com muitos idosos. É preciso estar sempre em atividade, frequentando a igreja, conversando com as pessoas, vá às casas das pessoas, visite as pessoas, converse, seja alegre, feliz, evite entrar por esse caminho. Lembrando que nós temos aí Deus para nós conversarmos com Ele todos os dias, abrirmos a nossa mente, né? Podemos aí contar para Ele, dividir com Ele todas as nossas angústias, ansiedades, preocupações. Converse com Deus. Oração é excelente. Tópico como subtópico 3, o ninho vazio. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver eternamente, louvando e adorando o seu nome. Como consequência do pecado, no entanto, o homem separou-se de Deus, instalando-se, por conseguinte, o juízo e a morte. Romanos 6, 23, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Encarar essa realidade não é tão fácil assim. As perdas trazem uma sensação de solidão, de vazio, mas elas são inerentes à vida. Para as pessoas mais idosas, a sensação de perda inicia-se quando os filhos deixam o lar para se casarem, deixando assim o ninho vazio. O casal precisa mudar os seus hábitos de vida, ocupando-se em outras tarefas, buscando novos objetivos para suprir o espaço deixado. Então aqui com a saída dos filhos, né? Eu, por exemplo, minha filha se casou agora em outubro, né? E agora só moramos eu e minha esposa juntos, né, em casa.
Veja, faz uma falta muito grande ter um filho por perto, ter sempre alguém ali chegando na porta do quarto para conversar, alguém para almoçar junto, alguém para conversar, para sempre estarmos trocando ideias e tal. Então a casa parece que fica mais vazia. Então nós devemos investir mais em quem? No cônjuge. Vamos conversar mais com o cônjuge, né? Vamos sair, passear um pouco com o cônjuge, vamos fazer aí uma caminhada todos os dias, né? Vamos procurar ter alguma ação ter alguma mais nova ação. Vamos procurar, por exemplo, ler a Bíblia toda, aí todo dia ler a Bíblia todo um ano. Vamos procurar orar, ter o nosso horário de oração, aumentar aí a oração, aumentar a leitura bíblica, aumentar o nosso tempo com evangelização, com visitação, né? Com nossa presença na igreja. Então, passe a ocupar o tempo que passava com aquela pessoa que morava junto, os filhos, às vezes os netos, e você substitui esse tempo por um tempo agora, aproveitando a obra do Senhor. Tópico 1, subtópico 4, a perda do cônjuge. Quando então acontece a morte de um dos cônjuges, a perda para o viúvo ou a viúva é muito dolorosa. Um casal que vive muitos anos juntos adquire uma espécie de unicidade, porque os vínculos tornam-se muito fortes, o que traz um estado de decrepitude para o que ficou sozinho. A necessidade de companheirismo leva muitas vezes o viúvo ou a viúva a casar-se novamente. Caso o idoso manifeste o desejo de contrair novas núpcias, não deve ser impedido pelos filhos, mas sim aconselhado. Então pode acontecer aí a perda do cônjuge, e não é fácil, né? Aí a vida fica mais difícil ainda. Então a pessoa às vezes passou 40 anos, 50 anos, 60 anos junto com seu cônjuge, e aí de repente ficar só, já não tem mais os filhos junto e ainda perde o cônjuge. Então passa a viver uma vida muito solitária. Aí a solução sempre é procurar atividades fora de casa, né? Sempre visitação dos lares, evangelismo, né? O círculo de oração. Aí tem muita coisa na igreja para fazer. A obra de Deus é muito grande, então deve se ocupar com essas coisas. E também visitar os filhos, né? E visitar os parentes, evangelizando também aqueles que não conhecem a Jesus. Então aproveite o seu tempo, invista esse tempo em coisa que vai produzir no reino de Deus. É urgente que esse tempo seja então aproveitado. Então você deve procurar alguma atividade, porque se a pessoa ficar sozinho dentro de casa, sem conversar com ninguém, sem ter um diálogo, né, ali com uma pessoa, um vizinho, um parente, um amigo, alguém da igreja, essa pessoa certamente entrará aí numa depressão, né, e poderá até morrer muito mais cedo do que era para morrer. Então é preciso que essa pessoa invista na sociedade, em participar de alguma coisa na sociedade. Alguns, né, querem se casar de novo, mas é muito perigoso também, porque às vezes a pessoa acaba arrumando uma outra pessoa que está interessada na sua aposentadoria, na sua casa que você conquistou durante a sua vida, né? Está interessada em alguma coisa que você tem e não interessada propriamente em você, porque a parte sexual, né, na idade aí, principalmente depois aí dos 70, 75 anos, passa a ser uma atividade quase inexistente. E aí então não existe mais esse interesse sexual. Pode ser que haja aí um interesse financeiro e é muito perigoso. Então os filhos devem tomar cuidado, né? Aconselhar, vigiarem direitinho, ver que tipo de pessoa que está ali. Porque é importante ter um companheiro, uma companheira, é importante. Agora, tem que se tomar cuidado no mundo que nós estamos vendo hoje, porque existem muitos interesseiros. Então procure sempre, se tiver na igreja, alguém, né? Alguém que for realmente crente, que seja sincero, que tenha a vida de crente, de cristão legítimo, né? Então procure, pode até, né, a pessoa se casar novamente. E aí os dois poderão fazer companhia um para o outro, ajudarem um ao outro e evitarem essa parte da vida que é muito triste, que é a vida daquele que perdeu seu cônjuge. E aí os filhos, vendo que é uma pessoa crente, né, então devem apoiar, devem ajudar, porque os filhos devem entender que não é fácil para um idoso viver só. E nenhum idoso quer ser internado em uma casa de repouso, né, uma casa de idoso. Nenhum deles querem ir para lá.
porque sabem que os filhos visitam nos primeiros anos, mas depois abandonam seus pais lá. Então eles não querem ir para lá. Lembrando que os idosos amam muito seus netos, seus bisnetos, né? E precisam ter esse contato sempre com seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né? Toda a família. Tópico 2. Cuidados necessários com os idosos. A Bíblia ensina: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. A expressão honrar é bem abrangente. Não significa apenas obedecer aos pais quando se é criança. O significado vai bem mais além. Honrar significa também amar, respeitar, cuidar, ter paciência e ser benevolente quando já estão em idade avançada. Então, honrar pai e mãe está aí na palavra de Deus, é a ordem de Deus. Está repetida no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre isto, né? Lá em Efésios, né? Está escrito aí, honrar pai e mãe. Então, isso traz o quê? Um grande benefício para nós, que é a nossa longevidade. Então, o filho que honra seu pai e sua mãe vai viver bem mais e bem melhor. Agora, honrar significa muita coisa. Não é apenas obedecer, né, enquanto se é mais jovem. Não é também apenas respeitar, mas significa amar, significa ter paciência com o idoso, né? Significa, olha só, nunca deixar faltar alimento, o remédio, o vestuário, o local para morar, né? Isso é honrar pai e mãe. Nunca pode faltar. Olha, se faltar alguma coisa para o seu pai e sua mãe se alimentar, por exemplo, olha, você está sujeito a morrer muito antes do que era para morrer. Isso é bíblico, isso é muito sério. Então tome cuidado, filho. Olha, deixar de visitar. Não pode um filho passar 5 anos, 10 anos sem visitar os seus pais. Isso é um absurdo, uma falta muito grande de amor, de temor, falta de honrar seus pais. Então não pode. Esteja sempre visitando. E eles precisam que você esteja lá, precisam abraçar, conversar, né? Gostam de realizar ali suas refeições juntos. Esteja ali, respeite, transmita amor, transmita carinho. Tópico 2 sobre tópico 1, o papel dos filhos. O cuidado com a saúde, o bem-estar e a felicidade dos pais devem ser preocupações constantes dos filhos. Há promessas para aqueles que honram e cuidam dos seus pais. Levítico 19, 32, Efésios 6, 2. Quando os pais idosos são colocados em casas de repouso, alguns filhos optam por colocar os pais idosos em casas geriátricas, o que não é errado, se continuam dando a devida assistência. Porém, se os deixam em um abrigo sem visitá-los ou sem tratamento adequado, não estão agindo corretamente. Quando os pais idosos moram com os filhos devem fazer todo o possível para que se evitem reclamações ou exigências desmedidas. Do mesmo modo, devem promover um ambiente em que não ocorrem maus tratos, indiferenças, abusos e ou desrespeito. É preciso considerar que em certas famílias os filhos não cuidam de seus pais na velhice porque esses não plantaram na mocidade o amor e o respeito devidos. Isso, porém, não deve servir de desculpa para que se deixe os pais desamparados. Honrar pai e mãe continua sendo, a despeito de qualquer passado, um mandamento divino. Então é dever, é obrigação dos filhos cuidarem bem dos seus pais. E isso em tudo. Então não pode faltar vestuário, alimentação, um local para morar, um conforto, né? A pessoa ter ali sua cama para dormir, ter ali seu banheiro para usar. Então isso é o mínimo exigido por Deus de todo aquele que é filho. Alguns colocam seus pais, né, em casas de repouso, né, casas aí geriátricas, né? Agora, é claro, se os seus pais não têm condições de morar com você, ou você não tem condição de jeito nenhum de colocar os seus pais para morar em algum local, aí tudo bem. Agora, você está visitando? Você está dando amor, carinho, está sempre presente lá? Então, deve-se tomar muito cuidado com isso, porque geralmente acontece que os filhos começam visitando e depois abandonam. Isso é muito triste. Imagine o pai ou a mãe
abandonados numa casa de repouso, depois de passar a vida inteira sustentando os filhos, cuidando para que os filhos fossem alguém na vida, tivessem alguma coisa na vida. Muitas vezes os filhos podem dizer, meu pai era muito mau, batia, não sei o quê. Olha, a idade dele naquela época era assim mesmo que se educava os filhos. E talvez você não esteja hoje vivendo aí nas drogas, na prostituição, ou viciado em bebida, alguma coisa, exatamente por causa dessa educação que você recebeu. Que naquela época era assim mesmo, que era dada. Então, valeu a pena para você. Então, você deve agradecer. Se o pai era violento e tal, com a mãe e tal, olha, Jesus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles e abençoá-los. Imagine nossos pais. Então, não leve em conta esse tempo passado. Mostre que você é um cristão que ama, que perdoa e ajude seu pai, sua mãe. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 1. Funções que os idosos podem exercer na família. O apóstolo Paulo recomenda que as mulheres idosas sejam idôneas conselheiras. Tito 2,3. Elas também devem mirar-se no exemplo da profetisa Ana, que jejuava e orava. Lucas 2:36 e 38. Além disso, os idosos podem auxiliar na educação dos netos, contando-lhes histórias, passeando com eles e transmitindo-lhes lições proveitosas. Ruth 4:13 a 16. São importantíssimas as pessoas idosas para as suas famílias. Essas pessoas idosas ajudam na educação dos netos, ajudam muito nas orientações, nos aconselhamentos das noras, né? Aí dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos. Ajuda muito. E o amor que eles demonstram por essas crianças é muito importante para essas crianças. Tem muita criança que não tem contato com os avós, não sabe o que é um amor de um avô, de uma avó. E são crianças que crescem sem saber muito, sem compreender o que é amar. Então esse amor dos avós, dos bisavós, tataravós, é um amor importantíssimo para os netos, bisnetos, tataranetos. E você deve investir nisso. Esses idosos que vão trazer à sua família o sentido verdadeiro do que é amar. E nós vemos na Bíblia que os idosos devem ser pessoas que jejuam, que oram, que estudam a Bíblia, que congregam, né? Deve ser também exemplo para os seus netos, bisnetos, tataranetos e principalmente para os seus filhos. Tem muito idoso que fala, eu sou idoso, não posso jejuar. Mas quando o médico marca a operação para você, você vai fazer o quê? Jejuar. Quando você vai fazer um exame, o médico fala o quê? Jejum. Então, nesse caso, pode jejuar. Então, olha bem, comece a jejuar devagarinho, vá aumentando, aprenda a fazer um jejum e você vai ver que é muito importante para você e para a sua saúde. Tópico 2, subtópico 2, o papel da igreja. É importante que a igreja também se preocupe com a terceira idade, providenciando e ou promovendo classes especiais na escola dominical, assistência médica e alimentar ao idoso, reuniões e cursos durante a semana para que estejam juntos conversando, lendo a palavra e orando, oficinas de trabalhos artesanais como tricô, pintura, crochê, bordados, etc., encontros espirituais como oração, intercessão, evangelização, etc. Todas essas atividades são proveitosas para ocupar o tempo ocioso dos idosos. Então veja que a igreja pode ajudar muito aos idosos, promovendo trabalhos, né, que eles vão fazer entre eles. Olha, principalmente o trabalho de oração, intercessão, o trabalho de visitação nos lares, trabalho de aconselhamento, aí uma classe especial de escola bíblica dominical, aí deve ser criado um departamento de idosos, né? Tem um departamento de família, pois dentro do departamento de família cria um departamento para os idosos, exclusivo. Então eles precisam se reunir, precisam, por exemplo, fazer um grupo aí de caminhadas dos idosos, né? Aí retiros para os idosos, então atividades para eles, que eles façam juntos, reunidos. Isso vai fazer um bem tremendo para toda a igreja, pode ter certeza. Lembrando que nós damos palestras especialmente para idosos, onde nós ministramos também curas para os idosos. Isso é muito importante e vai melhorar muito a qualidade de vida
dos idosos que estão em sua igreja. Tópico 3. Preparando-se para os anos dourados. Caleb tinha 85 anos quando foi conversar com Josué para reivindicar sua herança na terra prometida. Ele se achava tão forte como no tempo em que fora designado por Moisés para espiar Canaã, quando tinha apenas 40 anos. Caleb pediu a Josué que ele desse por herança justamente o Monte Hebrom, onde residiam os gigantes guerreiros. Ele ainda se achava forte para combatê-lo e tomar-lhes as terras que, por direito, pertenciam a Israel. Jeremias 14, 11 a 15. Muitas pessoas que atingem a terceira idade ainda possuem um excelente potencial que poderá ser utilizado. Na maioria das vezes, falta orientação, incentivo e oportunidade. Então vemos aí o exemplo de Caleb, na Bíblia, 85 anos, pediu para Josué para que ele fosse morar lá. E com essa idade ainda foi capaz de chegar ali e derrotar os gigantes que viviam ali. Era a terra mais perigosa, mais difícil de ser conquistada. No entanto, Josué e Caleb eram pessoas de fé em Deus. Então, ele contou exatamente com Deus e conquistou essa terra com 85 anos. Então, o Monte Hebrom foi essa terra que ele conquistou e mostrando que, mesmo com a idade avançada, o homem é capaz de, com coragem e fé, conquistar grandes coisas. Então, muitas vezes, os idosos não produzem nas igrejas devido exatamente aos líderes não confiarem a eles um trabalho que eles podem executar. Então, devemos prestar atenção nisso e devemos olhar mais atentamente para isso. Tópico 3, subtópico 1, sugestões para o idoso que vive triste e desanimado. É interessante que as pessoas se preparem para esta etapa da vida, procurando alguma ocupação a fim de reduzir tensões e depressões que são causadas também pela ociosidade. Elas não devem, pois, desperdiçar tempo ou forças em empreendimentos fúteis ou em murmurações e choramingos. Enfrentar os problemas naturais da velhice com alegria e satisfação é algo que se aprende, assim como aprendemos tantas outras coisas pela vida fora. A seguir estão algumas sugestões para o idoso que se encontra triste e desanimado. Mude seu modo de viver. Torne-se um cristão esperançoso, animado e pronto para ajudar o próximo. Sirva ao Senhor com alegria. Guarde a comunhão com o Pai. Dê lugar ao Espírito Santo para ter renovação espiritual. Aceite de bom grado o que a vida lhe oferecer, porque, como diz a palavra, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Mantenha-se ativo. Invista tempo em atividades úteis que tragam benefícios ao próximo. Tenha uma vida produtiva, tanto no seio familiar como na casa do Senhor. Fuja do isolamento. Procure cultivar amigos e mantê-los através do seu comportamento cristão. Aceite seus filhos, mesmo que eles não tenham dado o que você esperava, são parte do plano de Deus para a sua vida. Viva simplesmente com o coração agradecido ao Senhor. Então aí, vários conselhos, para aquele que alcançou essa idade, que às vezes está desanimado, entristecido, decepcionado. Mas olha, levante a cabeça, tem muita coisa para você fazer e você pode ser muito útil ainda para a sua família, para a igreja, para o mundo inteiro. Você pode ganhar muitas almas ainda, produzir muito no reino de Deus ainda. Tenha certeza disso, acredite. Invista nisso, invista alguma coisa. Ocupe o seu tempo com as coisas de Deus, com as coisas que vão trazer proveito, que vão trazer salvação de almas, que vão trazer alegria, felicidade a todos. Conclusão, a terceira idade pode tornar-se para cada pessoa um pesadelo ou uma etapa de vida para se viver bem, com alegria e felicidade. Tudo depende de como se encara a realidade. Como cristão, você tem sobejos motivos para agradecer ao Senhor por ter lhe concedido longevidade. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Ele. Por isso, seja grato. Então veja que, por incrível que pareça, você é que vai tomar a decisão. Se você quer que essa idade avançada seja uma idade de coisa boa, de produtividade, ou se você vai se fechar em casa aí e se trancar aí num mundinho fechado, sem a participação de ninguém, sem fazer nada para Deus. Você que vai tomar a decisão. Ninguém pode tomar decisão por você. Então, invista, se alegre, seja feliz. Você sendo triste vai causar bem a quem? Vai fazer bem para quem? Vai melhorar a vida de quem? Nem a sua, nem de ninguém.
Então procure pelo menos melhorar a sua, não é? Então invista, faça alguma coisa, saia para a rua, vai conversar com as pessoas, vai visitar as pessoas, vai falar de Jesus para as pessoas, vai orar, vai para a igreja, participe dos trabalhos da igreja. Seja feliz, faça as pessoas felizes também. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra do Senhor, se você acredita que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo que era contrário a nós, nossas maldições, tudo ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, você é salvo agora, basta acreditar nisso. Receba o perdão de Deus, receba o Espírito Santo agora. Você vai ver que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida feliz, alegre, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, crê nisso, receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura. Ele não quer que você viva doente, enfermo. Ele quer só o seu bem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora dos seus pecados, pedindo perdão a Ti, crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e ressuscitou. Grata lucra-me de força, Parnasset. Agrada lucros de força, Parnasset. Oh, Deus se agrada daquele que acorda, desperta, vive feliz, alegre, que vive fazendo a obra de Deus, produzindo. Creia, receba agora poder de Deus em sua vida, animação, em nome de Jesus, receba. Pai, em nome de Jesus, toca nessas vidas, ó Senhor, toda doença, toda enfermidade, solta agora, sai, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles agora. Solta toda doença, toda enfermidade, vai tocando, Senhor, tocando. Traz saúde, saúde agora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Olha, dê aí um like, se inscreva aí no nosso canal, transmite esse vídeo para outras pessoas, aí o link nos seus grupos, para que eles também possam assistir. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também os escritos, além dos que estão escritos na revista, entre em contato conosco, vai o telefone 999-152-0454, que é meu WhatsApp, eu envio para você gratuitamente, em PDF, PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado ainda. Faltam 2 anos, né? Então, se você quiser nos ajudar, envie qualquer quantia, R$5, R$10, não importa. Envie para nos ajudar. Aí estão as contas, Caixa Econômica, aí está Banco Bradesco e Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, você vê aí o Pix. E o meu Pix você vê aí, que é CPF 331-957-81620. Envie qualquer quantia e nos ajude, amém? Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus.